Eu quero trazer uma palavra para vocês, tanto que estão aqui na igreja, no templo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, como quem está me assistindo pela TV ou pela internet. Eu vou falar sobre crise. O que podemos aprender com ela? Ou, se você quiser, plural, crises. O que podemos aprender com elas? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 26. E você vai deixar a sua Bíblia aberta. Ok? Gênesis 26, eu vou começar a ler o versículo 1 e depois mais alguns versículos. E havia fome naquela terra, crise, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerá. A partir do versículo 16, desse mesmo capítulo, do 16 ao 22. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tem feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerá, e habitou lá. E tornou Isaque, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas, e os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram um outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Versículo 22. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Eu quero falar com você sobre o que a gente pode aprender com crise. Mas primeiro vamos definir essa palavra, o que é crise, né? De maneira simples. A crise é uma conjuntura desfavorável. A crise é uma situação difícil. A crise é o ápice, o clímax de um problema. Isso tudo significa crise, né? Uma conjuntura desfavorável, uma situação difícil, ou o ápice de um problema. Considere o que eu vou te falar aqui na minha introdução sobre crise. Considere isso. Considere, você pode acrescentar até outras coisas que eu não vou falar aqui. Mas considere essas coisas. Primeiro, na crise, não permita que o imobilismo te domine. Repare que Isaque está sempre em movimento. Na verdade, eu vou te mostrar depois, Isaque passa por 4 crises, com o texto que eu estou falando, com o texto que eu acabei de ler. E todas elas ele está em movimento. Não fica parado, esperando a crise te dominar e acabar com você e fazer uma lambança na sua vida. Segunda consideração, não se entregue a nenhuma crise. Não se entregue a ela. Você vê Isaque, ele está sempre tentando arrumar uma saída para a crise. Você não pode se acomodar com a crise. Você não pode ficar satisfeito, parar e dizer: está todo mundo assim, é muita gente assim, a coisa está feia mesmo. Você não pode se entregar. Terceiro, não se apavore com a crise. Você não vai ver em nenhum texto que eu li Isaque apavorado. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu estou falando de crise, não estou falando exclusivamente de crise financeira, é qualquer tipo de crise. Ok? Uma crise conjugal, uma crise familiar, tá certo? Uma crise pessoal, não é? E uma crise financeira, qualquer tipo de crise. Você não pode ter medo. Você não pode ter medo da crise.
4, acredite que você vai vencer a crise. Porque se você não acreditar que vai sair da crise, que vai vencer, a crise pode acreditar que vai te vencer. Ela percebe que você está com medo dela. Então, você tem que acreditar que você vai sair dela e que você vai vencer. Senão ela acredita que vai te derrotar. Aprenda. Crise, aprenda isso, é importante você aprender. A crise é desafio para oportunidades. Não encare a crise de outra maneira. A crise vai desafiar você para abrir oportunidades. E em último lugar, e você pode acrescentar outras tantas coisas que eu não falei, aprenda e guarde isso que é muito importante. A crise jamais é o final. A crise é um processo. O final é te levar à vitória. A crise não considere ela final, considere ela processo. Ao você olhar a vida de Isaac, você vai ver que ele passa por 4 crises, mas o final é a vitória. E eu começo aqui a liberar uma palavra profética para a sua vida. Essa crise que você pode estar vivendo em qualquer instância, seja ela material, seja ela emocional, seja ela sociológica, seja ela espiritual, ela não é o final, é o processo que vai levar você à vitória. Agora sim, o que é que nós podemos aprender com a crise? Pastor, a crise ensina alguma coisa? Você vai ver. O que a gente pode aprender com a crise? Número 1. A crise é um sinal que alguma coisa tem que ser mudado na sua vida. A crise é um sinal. Olha aqui, quando a crise veio sobre Isaac, diz assim, e foi-se a gerar. Crise extrema, fome, crise extrema. É um sinal que eu tenho que mudar. Se você está vivendo uma crise conjugal, é um sinal que alguma coisa você tem que mudar nessa relação conjugal. Se você está vivendo uma crise familiar com filhos, tem algum sinal aí que você tem que mudar alguma coisa. Se você está vivendo uma crise financeira, é algum sinal para você mudar. Aprenda isso. A crise é um sinal que alguma coisa tem que ser mudado na tua vida. Você não pode entrar e sair de uma crise da mesma maneira, como se nada tivesse acontecido, que ela vai fazer estrago. Segundo, a crise é um tempo espetacular para aprendermos a lidar com ela, a fim de estarmos preparados para enfrentarmos outras crises e até crises maiores. A crise é um tempo espetacular para você ser treinado a enfrentar crises, para você poder estar preparado para enfrentar crises futuras e até crises maiores que podem te levar a vitórias espetaculares. Você quer ver? Olha Isaac. Na crise, Isaac virou um especialista em cavar poços. E cavar poços e descobrir água naquela época era a vida e era a riqueza. Olha Isaac. Num ambiente hostil, lá no meio dos filisteus, ele aprendeu a lidar num ambiente hostil e a conquistar num ambiente hostil. Se não tivesse crise, ele não aprendia isso. Ele aprendeu a lidar
num ambiente totalmente, ele sai da sua terra e entra num ambiente hostil, os filisteus. E nesse ambiente hostil, ele aprende a lidar e aprende a conquistar, que deixa os caras do lugar com medo dele. Você é mais forte do que nós. Eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo, que me ensina uma coisa sobre a crise, porque Paulo fala das suas crises de uma maneira sintética e muito interessante, que é Filipenses 4,12. Olha o que ele diz: sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Agora eu vou voltar. Sei estar, preparo emocional. Eu sei estar abatido, crise, como sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, preparo intelectual, tanto a ter fome, crise, como a ter em abundância. Na crise, Paulo aprendeu a ter equilíbrio emocional. E na crise, Paulo adquiriu conhecimento para trafegar nela e não ser sucumbido por ela. É o que o texto está me dizendo. Sei estar, eu sei enfrentar emocionalmente crises. Olha o que você aprende com a crise, rapaz. Muita gente tem um sistema emocional todo fragilizado. Quando ele vem para a crise, dos embates emocionais que a crise produz, vai alicerçando. É incrível. A gente pensa que as emoções negativas, elas são só ruins. Ao contrário, as emoções negativas estruturam o teu emocional. Até para você saber o que é bom e o que é ruim. Até para você valorizar o que é bom. E até para te preparar para que as coisas negativas não te destruam, porque você está preparado emocionalmente. Então a crise prepara você, instrui você para o teu emocional. E ao mesmo tempo você adquire conhecimento, porque você está passando por ela, como é que se lidar para ela não te destruir, como é que você sai dela, como é que você escapa, o que é que você tem que fazer. Por isso que Paulo diz: eu sei estar abatido e eu estou instruído a passar por crise. 3. A crise é uma oportunidade para aprendermos a depender de Deus. Olha, Isaac, você está aí com a Bíblia aberta? Capítulo 26, versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Assim habitou Isaque em Gerar. Se submeter a Deus é aceitar e obedecer a sua direção. Essa crise aí é um treinamento, porque quando tudo está dando certo, a gente não quer perguntar nada a Deus, porque está dando certo. Aí Deus é um acessório, não um elemento fundamental. Mas quando o pau está cantando no nosso lombo, Senhor, o que é que eu vou fazer? Senhor, fala comigo. Oh Deus, me dá uma direção, me dá uma revelação. Meu Deus, minha batata está assando e sem gordura. E como é que vai ficar? É a crise. Faz você depender de Deus. Davi tem um salmo que ele fala da crise e mostra como é que ele aprendeu a depender de Deus. É interessante o início e o final do salmo, que é o Salmo 27. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus inimigos, meus adversários, olha quanta crise, se levantaram para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Crise. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Crise. Aí vai lá para o final do salmo.
pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aprendeu a depender de Deus na crise. Ah, meu filho, na crise a gente aprende a depender de Deus. 4. Uma coisa que está bem ligadinha a essa. Uma coisa que está bem ligadinha a essa. A crise é um campo fértil para Deus agir. Ah, não gostaram, né? A crise é um campo fértil para Deus agir. Você quer ver? Olha Isaac, não teve crise? Não saiu da terra? Olha capítulo 26, versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas. Por que aconteceu isso? Porque o Senhor o abençoava. Nós estamos falando do sobrenatural. Nós estamos falando do transcendental. Nós estamos falando do favor de Deus, do agir de Deus. Na crise, é um campo fértil para Deus operar milagres na tua vida e manifestar o seu poder. Na crise, você lembra de Israel no deserto? É interessante, é crise por todos os lados. Ó, Faraó vem atrás, crise. Estão no deserto, crise. O mar está na frente, crise. Tudo cercado de crise. Chega Jeová, está em crise? Não tem saída. Faraó atrás, meu filho, é um exército, o mais poderoso exército do mundo, com um povo que não sabia nem pegar em espada. Deserto? É o lugar mais improdutivo do mundo, terrível. E um mar na frente. Aí chega Jeová. A nuvem que está na frente vai para trás. A nuvem, para esses que vêm, é escuridade. Para vocês é claridade. Olha o sobrenatural de Deus agindo na crise. Ah, vocês estão pisando na crise. Então faz o seguinte, marche sobre ela. Aí é com vocês. Vou deixar essa parte para vocês. Pisa aí na crise aí. Diga ao povo que marche. Agora, não tem saída. Deus é especialista em abrir porta onde não existe nenhuma e onde ninguém pode abrir. O mar vai se abrir. Ei, querido ou querida, eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, mas eu quero ser profeta de Deus para você. Está aí diante de você um campo fértil para que o sobrenatural de Deus aconteça na sua vida. Creia! Creia, meu querido. Creia. Você tem que crer. Você tem que crer, meu filho. Crise, preste atenção, é um campo de oportunidades e conquista de vitórias. A crise é um campo de oportunidades e conquista de vitórias. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês as crises de Isaac. Vamos lá comigo? Primeira crise, Gênesis 26, 1. Aqui está a primeira crise. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. A crise aqui extrema. Qual é o resultado? Versículo 13 e 14. Olha o resultado dessa crise. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam.
Olha como é que a crise foi oportunidade para ele se tornar grande e poderoso. Agora vem a segunda crise, você pode achar que não é, mas é. Vem a crise do sucesso. Ué, sucesso tem crise? Tu não sabe de nada, irmão. A segunda crise é a crise do sucesso. Sucesso tem crise? Tem. Alguém quer te derrubar dele. Alguém quer tomar. E não é fácil. E não é brincadeira. Agora vem a crise do sucesso. Olha aqui, ó. Vou repetir o versículo 14 e vou ler o 16. Olha. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Versículo 16. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Perdeu espaço, perdeu terra. Olha aqui, quem disse que o sucesso não tem crise? Sai daqui, sai fora daqui. Saiu, perdeu o lugar. Sai daqui, é a segunda crise. Olha a terceira crise. Depois eu vou te mostrar a solução da segunda, terceira e quarta crise. Olha que coisa tremenda. Versículo 20. Aí ele foi para o vale. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Só faltou dizer aqui, essa água é nossa e ninguém tasca. Tá? Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, contenda, porque contenderam com ele. Com contenda você não conquista nada. Aqui, ó, a terceira crise. Chegou no lugar, cavou poço, descobriu a água, ei, é meu, cai fora. Agora olha a quarta crise, versículo 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna, que significa inimizade. Com briga não se conquista nada. Agora, qual é a resposta? Olha como é que a crise é a oportunidade para a conquista de vitórias. Agora, olha, ele encara a segunda crise, nego bota ele para fora da terra. Ele encara a terceira crise, consegue abrir poços e tomam dele. Ele enfrenta a quarta crise, abre um outro poço e tomam dele. Agora olha a resposta, está no 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Sabe qual é o significado da palavra Reobote? É profético para você. É profético para você. Grandes espaços abertos por Deus. Eu quero declarar que tem um Reobote para você. Taparam um poço, tomaram outro poço, botaram você para fora, porque você está ficando poderoso, mas vai chegar a hora da vitória final. Tem Reobote, tem grandes espaços abertos para você conquistar. Receba aí, meu irmão, receba essa palavra, meu filho, em nome de Jesus. Sexto, olha o que nós aprendemos com a crise. Um tempo impressionante para você aprender a adorar a Deus. A crise é um tempo impressionante para você adorar a Deus. Eu não vou falar de Isaac, mas vou falar do pai dele, Abraão. Romanos 4, 20 e 21. E foi fortificado Abraão na fé, dando glória a Deus, porque estava certíssimo que aquele que tinha prometido era poderoso para fazer cumprir. Ele está vivendo uma crise existencial louca. Não sei o que vou fazer, glória a Deus. Não tem saída, glória a Deus. Estou ficando velho, glória a Deus. Minha mulher está ficando velha, glória a Deus. Deus não faz nada, glória a Deus. Não tem resposta, glória a Deus. Não sei o que vou fazer, glória a Deus. Foi fortalecido.
depois em casa, agora não, para você não perder a mensagem. Do capítulo 52 ao capítulo 59 do livro de Salmos, sabe que salmos são esses? É a época que Davi estava sendo perseguido implacavelmente por Saul. Davi com 400 cara de pau capengas. Gente que não valia nada. E Saul com bope. 3.000 homens. A tropa de elite de Saul. Durante quase 10 anos, no encalço para matar Davi. Olha que crise. Aí os salmos do 52 ao 59 é dessa época. Você vai ver lá nos salmos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Davi adorando a Deus, louvarei a tua palavra, a coisa está feia, glória a Deus. Saul vem aí, glória a Deus, não sei como é que eu vou escapar, glória a Deus. O cara está uma arara, glória a Deus, vai querer me matar e eu não sei como é que eu vou me defender, glória a Deus. Você está vivendo alguma crise? Abra a tua boca e adore a Deus. Lembra de Josafá? Moabitas, amonitas e os da montanha de Seir, gente igual a areia da praia. Josafá tremeu na base, o povo de Judá e Jerusalém tremeu, aí Deus manda um profeta dizer, Deus manda dizer que vocês vão ficar em pé só assistindo a vitória. O que é que Josafá faz? Segundo Crônicas 20:20, bota os cantores na frente do exército. Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando ele começou a adorar a Deus, rapaz, os caras se degladiaram entre eles. Não levantou uma espada e destruíram um ao outro. Quem sabe quando você abrir sua boca e começar a adorar a Deus, Deus vai agir no sobrenatural lá naquela crise que você não sabe o que é que você vai resolver. Ei, eu estou te dando uma bela oportunidade, quem sabe agora, quando você abrir a tua boca e exaltar aquele que é digno de honra, digno de glória, Deus vai agir lá na crise. Com a crise, é um sinal de que alguma coisa tem que ser mudada. Com a crise, um tempo espetacular para você aprender a lidar com ela, para vencer outras crises. Crise é um tempo para você aprender a depender de Deus. Crise é um campo fértil para Deus manifestar o seu poder. Crise é um campo de oportunidades e de conquista de vitórias. Crise é um tempo para você aprender a adorar a Deus. E em sétimo lugar, o que o Senhor tem me revelado. Crise é um campo fértil para semear e receber colheitas milagrosas. E diminuiu, glória a Deus. Ué, o que é que houve? Diminuiu, glória a Deus. Eu não vou dizer que eu sou o único revelado, eu nunca tive essa presunção. Pode ter 1000. Quando eu estava preparando essa mensagem, porque eu sempre peço a Deus, Senhor, me dá uma revelação, o que é que tu quer falar com o teu povo, o que é que tu quer falar comigo? O Espírito Santo me trouxe uma revelação de 5 tipos diferentes de colheitas proporcionadas para quem semeia na crise. Vou te provar na Bíblia. E o Espírito Santo falou no meu coração, pode dizer para o meu povo, eu tenho isso para eles. 5 tipos de colheitas para quem tem a ousadia e o desafio de semear no tempo da crise. Eu vou te provar na Bíblia. E Deus testificou ao meu coração. Fale. Eu quero fazer isso. Uma delas, pelo menos uma delas é para você. Eu começo com a primeira colheita, que é o próprio texto que nós estamos falando, capítulo 26, versículo 12. Eu vou repetir o texto. E semeou Isaque naquela mesma terra.
No tempo da crise ele semeou. E colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Aqui está a primeira palavra. É profético, pode receber quem quiser. Não sei se é para você. Se você aprender a semear na crise, aqui está um tipo de colheita. Uma colheita abundante. Para quem semeia na crise. Está aqui, eu estou te mostrando na Bíblia. Uma colheita abundante para quem semeia na crise. Agora vamos para o segundo tipo de colheita para quem semeia na crise. Essa história todo mundo conhece. 1 Reis, não precisa abrir a Bíblia não, só me acompanha aqui. Só em me ouvir. 1 Reis capítulo 17, versículo 8, tem fome em toda a terra. Fome extrema. O Senhor manda o profeta ir na casa de uma viúva. O profeta chega na casa da viúva, pede água, ela dá água e diz assim, agora faz um bolo para mim. Aí a viúva diz assim, ô profeta, eu só tenho um pouquinho de farinha e de azeite para fazer o último bolo da minha vida, porque eu vou comer com meu filho e depois vou morrer. O profeta disse assim, dá esse bolo para mim primeiro. Ah, se é hoje, mercenário, vagabundo, bandido, pilantra, safado. Mas o profeta libera uma palavra. Traz aqui o bolo para mim. A farinha da panela não se acabará. O azeite da botija não se acabará. Até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Vamos fazer a conta comigo. A mulher semeou um bolo, ok? Nesse período, pelo menos ainda faltavam 3 anos da fome. 3 anos e meio, aqui está faltando uns 3 anos. O profeta diz que vai ter farinha e azeite. E diz lá, ela, seu filho e o profeta comeram por muitos dias. Então, pela conclusão, 3 refeições ao dia. Tinha farinha e azeite para de manhã, farinha e azeite para meio-dia e farinha e azeite para a noite. Então vamos lá? 365 multiplicado por 3. Ok? A primeira conta. A segunda conta, o resultado disso, você multiplica por 3, porque são 3 anos. Ela deu um bolo e ela recebeu 3.285 bolos. Essa colheitazinha está boa ou não? Hã? Sabe que tipo de colheita é essa? Na crise, ela semeou tudo que ela tinha. Um bolo. E recebeu 3.285 bolos. Isso é, ela recebeu 3.285% daquilo que ela semeou. Sabe que tipo de colheita é essa? Uma colheita. Recebe aí, meu filho. Quem sabe essa é para você. Pode ser que você vai ficar com a colheita abundante. Mas pode ser que essa seja a sua colheita. Uma colheita incomparável. Essa aqui é uma colheita incomparável. Uma semente e recebe 3.285 vezes mais. Agora vem a terceira colheita. O terceiro tipo, isso aqui tudo colheita em crise. Semeadura em crise para esse tipo de colheita. Agora vem a terceira, a história é interessante. E eu vou à passagem. A história é o seguinte: 3 reis se juntam, Israel, Judá e Edom, para derrotar os moabitas. 3 reis. No meio da caminhada, falta água. O exército se esgota. O rei Josafá diz, tem algum profeta aqui? Será que Deus trouxe a gente para cá para ser destruído? Crise. Vamos ver como é que sai dessa crise. Acompanha comigo o 2 Reis, capítulo 3. Vamos lá. Vamos lá? Essa é a terceiro tipo de colheita para quem semeia na crise. 2 Reis,
capítulo 3. Vamos ver esse negócio. Não estou forçando barra nenhuma de texto. A partir do versículo 16. Aí o profeta chega e diz assim: e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as suas cidades fortes, as cidades escolhidas, as boas árvores cortareis, tapareis todas as fontes de águas, danificareis com pedra todos os bons campos. Agora olha o versículo 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, ao oferecer a oferta na crise, o resultado, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. O profeta disse para eles assim: olha, vai vir água sem vento e sem chuva. Oferece uma oferta nessa crise. Quando eles acabam de oferecer, chega a água. E a continuação da história é que eles destroem exatamente o que o profeta fala. Que tipo de colheita é essa para quem semeia nessa crise? Quem sabe essa é para você. Quem sabe, não sei. Pode ser que você caia nesse caso aqui. Uma colheita sobrenatural. Não tem explicação como é que a água aparece na cova. Não tem explicação sem chuva e sem vento, a água chegar até lá sem ribeiro e sem nada. Não tem explicação. Para alguém aqui, para alguns que estão me assistindo, Deus manda te dizer, se você aprender na crise a semear, você vai receber uma colheita sobrenatural. A quarta colheita, para quem semeia, essa aqui é a quarta. Para quem semeia, meu filho, só para quem semeia, na crise. A história, eu já até preguei aqui, a mensagem, e falei alguma coisa. Voltamos à história da fome extrema em Israel, 1 Reis 17 e 18. Versículo 30. Fome extrema, escassez total, sem água, não chove durante 3 anos e meio. O profeta Elias oferece uma oferta de holocaustos. E junto dessa oferta, ele manda derramar 12 cântaros de água. Qual era a coisa mais preciosa na seca? Ou qual é a coisa mais preciosa em qualquer seca? O que é? Água. Eles oferecem na maior crise aquilo que era de mais precioso para solucionar a crise: água. O profeta manda colocar 12 cântaros de água sobre o altar. Depois que eles fazem isso, é que vem a palavra profética: vem uma chuva abundante. E ela caiu. Aí eu faço uma pergunta. Quantos cântaros podem ser enchidos com uma chuva abundante? Alguém tem um número? Se cai uma chuva na cidade, é isso aqui, essas chuvas que vem aí, água à vontade, dá para contar e colocar essa chuva em cântaros? Tem como? Sim ou não? Então, aqui está a quarta colheita. Eles semearam na crise o que de mais precioso eles possuíam. E o Senhor mandou chuva. Então, toma aqui a colheita, que pode ser essa para você.
Uma colheita incontável. Você sabia que tem gente que tem coisa que não sabe nem o que tem? Você sabia que tem gente que tem bens, tem propriedades, que não sabe nem mais a conta do que tem? Você sabia disso, meu irmão? E eu estou sendo profeta para essa igreja. E profeta para quem acredita, não é para incrédulo. A profecia nunca é para incrédulo, é para quem crê. Porque quem não crê, o lado contrário da profecia é que acontece para ele. Hã? Eu não estou aqui perguntando se você acredita, se você não acredita, se você gosta ou não gosta melhor. Eu estou querendo que você acredite. Eu quero declarar que para alguns aqui tem uma colheita incontável. Tem colheita abundante, tem colheita incomparável, tem colheita sobrenatural, tem colheita incontável e a quinta, na crise. Segundo Samuel, capítulo 24, não precisa abrir, escuta. Davi conta ao povo. Ué, não depende mais de Deus não? Está contando o povo para ver como é que pode, se é forte ou se não é forte? Rapaz, Deus ficou indignado com Davi. Crise. Deus manda ele escolher uma das 3 coisinhas que mandou para ele. Só crise pesada. Aí Davi diz assim, eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Aí Deus manda uma praga, mata 70 mil homens e envia um anjo que vem para arrebentar com Jerusalém. Aí Deus manda o profeta falar para Davi. O anjo está na era. Manda ele oferecer uma oferta para cessar esse negócio. Vamos ler? Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 24 e 25. Eu estou citando a Bíblia, não estou inventando nada. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 24 e 25. Olha o que diz o texto. Aqui começa, versículo 24. Porém o rei disse a Araúna, não, porém por certo preço eu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Na crise, ele oferece. Ele semeia. E aí Deus aplaca. Deus muda. Sabe que colheita é essa? Tem alguém aqui que vai receber essa colheita. Essa colheita é uma colheita para mudar a sua sorte. Você vai semear na crise para Deus mudar a tua sorte. Eu sou profeta de Deus, meu filho. Eu não posso rachar a tua cabeça, não. Eu não posso obrigar você a acreditar em nada. Eu só posso ser a boca de Deus para a sua vida. No tempo da crise, para alguém que semeia na crise, você pode se preparar, que Deus vai mudar. Qual é a colheita? Mudança de sorte. Eu ia ser destruído, mas agora sou vitorioso. Ia dar errado, mas agora vai dar certo. Ia ser desastre, mas agora é vitória. Ia ser desgraça, mas agora é bênção. Tem essa colheita para a gente aqui. Quem é que recebe? Quem é que recebe? Quantos estavam aqui na passagem de ano de 31 para 1º? Quem estava aqui no culto? Quantos? Muito. É uma nuvem de testemunho muito grande. Na passagem de ano aqui na igreja, de 31 para 1º, para quem não estava, eu coloquei a mão na minha Bíblia e fiz 2 declarações, vocês se lembram? Eu fiz 2 declarações aqui. Primeira declaração que eu fiz, com a mão na Bíblia. Não que eu precisasse botar a mão na Bíblia, mas era para fortalecer
Porque botar a mão na Bíblia, eu creio que isso aqui é um livro santo, é a palavra de Deus, e eu não brinco de botar a mão na Bíblia para falar alguma coisa, porque eu sei que isso aqui é o livro da verdade. E eu não posso respaldar a mentira com verdade, que eu vou quebrar a cara. Eu botei a mão na Bíblia e fiz 2 declarações. Minha primeira declaração, 2015, o ano da maior crise financeira da minha vida dos últimos 10, e desculpa, eu errei, mais do que 10 anos. Foi a primeira declaração que eu fiz. A segunda declaração que eu fiz, esse foi o ano da maior crise financeira da minha vida pessoal. E aí eu fiz uma segunda declaração. Esse foi o ano das maiores semeaduras da minha vida desses últimos 10 anos. Aí alguém diz assim, eu não estou entendendo. Se o senhor estava no maior sufoco financeiro, como é que o senhor dá as maiores ofertas? Teve mágica? Teve mandrake? Não. O que é que eu tive que fazer? Eu me desfiz de patrimônios que eu possuía para semear aqui na igreja. Eu me desfiz de patrimônios que eu possuía, que eu adquiri na época que eu não estava na crise. E eu desfiz dele para semear. Aí você pergunta para mim, e agora, pastor, em 2016, aleluia, glória a Deus, depois que o senhor fez isso em 2015, e agora? Piorou. Está rindo? Piorou. A crise aumentou, não diminuiu. Mas posso falar uma coisa para você. Eu não vou desistir de semear na crise. Sabe por quê? Porque uma dessas 5 colheitas virá sobre a minha vida. E eu quero que vocês estejam vivos para assistir. Sabe por que eu continuo a semear? Porque Deus não trabalha na minha perspectiva. Deus não trabalha no Cronos, Deus trabalha no Kairos. Deus não trabalha com hora de homem. Deus trabalha com plenitude de tempo. E eu não vou questionar Deus, porque isso pertence ao soberano. Eu vou fazer a minha parte. Eu continuo a semear. Eu não vou deixar de semear. Eu não vou deixar de ser dizimista, eu não vou deixar de dar oferta. Eu não vou deixar de plantar sementes na época da crise. Porque se eu parar, eu estou dizendo que a crise é maior do que Deus. Se eu parar, eu estou dizendo que eu dependo da economia do meu país. E eu não dependo da economia do meu país, eu dependo daquele que é o dono do ouro e da prata. Aquele que tem os tesouros da escuridade e as riquezas escondidas. Aquele que abre porta e ninguém fecha. Aquele que pode me dar uma colheita abundante. Aquele que pode me dar uma colheita incomparável. Aquele que pode me dar uma colheita sobrenatural. Aquele que pode me dar uma colheita incontável. Aquele que pode me dar uma colheita e mudar a minha sorte.